Aí eu falei, quarta-feira, né, pra ficar mais próximo. Ele falou, tá bom, mas vamos logo porque eu tenho compromisso. Hoje eu Porque tenho. assim, eu tenho lives. Aí ó, aí ele pegou e falou assim, não, vamos gravar logo que tem que gravar minha live. Eu falei, tá bom, Ivo, tá bom. Você né, onde essa live? Não, deixar minha arma separada aqui quando eu chegar, você dava logo uma coronhada na cabeça dele. É menina, né? Megafone... Megafone, música e cinema e mais um vídeo de anatomia do filme. E hoje vamos falar de um filme magnífico, né, Fernando e Wellington? Cara, com certeza, eu acho que é o melhor filme dele. Você acha o melhor filme dele? Acho. E você, Wellington, o que você Assim, acha? ele, pra mim, é o meu preferido dele, né? Assim, e olha que ele tem É o melhor, vai por mim. É o mais pessoal, eu acho, hein? É o mais pessoal, né? Então vamos falar hoje desse filme magnífico, A Lista de Schindler. As Hebrew from the Talmud, it says, whoever saves one life saves the world entire. um filme de 1994, correto? Correto. Um filme que o Spielberg ele traz um filme pessoal dele, né? Ele vai trazer esse tema, esse acontecimento histórico, né? Infelizmente, que foi o Holocausto. E ele vai mostrar a história de Oskar Schindler, né? O Oskar Schindler, né? Ele era um cara, um empresário que ele viu uma maneira de lucrar e ficar milionário com A obra barata dos judeus na época da guerra, né? da guerra. E de repente ele vai se sensibilizando, né? Primeiro que ele já era um cara bem gentil, né, com os judeus, mesmo ele sendo ali do partido nazista, né? Ele era muito gentil com os judeus, ele tratava os judeus diferente, ele chamava de meus judeus, né? I'm a German, so there we are. Na verdade, o maior incentivo dele era um negócio. Era um negócio. Ele não sabia a fundo como que era o partido dele. E ele começou a ver aquilo a partir da guerra, entendeu? Porque ele queria lucrar, né, mano? Queria mulheres, farra. O legal do filme é isso, né, Alisson? O filme não esconde isso. Não coloca um ser humano perfeito. Não. Acho que não era uma pessoa com defeitos. Que ele estava desse lado e assim como qualquer outro ele que faziam parte do outro lado, estava sujeito a fazer coisas horríveis. De certa forma, ele contribuiu para muitas atrocidades, assim, involuntariamente, assim, ele, né? A partir do momento que ele começou a financiar aquilo e fazendo parte de tudo aquilo, ele contribuiu para aquilo, né? Que estava acontecendo. Sim. E aí tem um momento no filme, assim, vários momentos em que ele vai se sensibilizando, ele vai vendo onde, como o Fernando mesmo falou, onde ele estava ali, né? Todo aquele massacre com os judeus, toda aquela injustiça. É um filme com muitas cenas memoráveis, né? É um fato histórico que infelizmente ocorreu, retratado brilhantemente no filme, muitas cenas. Eu vejo assim esse filme como um lembrete, assim, né? Principalmente para hoje em dia, né? Que se fala muito nisso, que se falou muito nisso recentemente. E muitas pessoas até desconhecem, acreditando que até isso não ocorreu, né? Tem um absurdo de pessoas que falam que o Holocausto foi invenção. Meu, quando foi que nós começamos a ficar tão idiotas, cara? Exato. Desde dos podcasts. Com tanta informação hoje, ocorrer esse tipo de coisa. E esse filme do Spielberg é um filme que, pra mim, deve ser passado em escolas. Sim, sabe? Eu acho que se as pessoas tivessem assistido a Lista de Schindler, não existiria pessoas defendendo que deveria existir um partido nazista. Correto, né? Ou você assistiu e fala isso, então a pessoa assistiu o filme olhando o celular e não prestou atenção em absolutamente nada. Uma coisa que eu quero também lembrar aqui, o filme ele é rodado em branco e preto, o filme é de 1994, né, como o Alisson falou, e ele é branco e preto ali, e isso traz parece que você está vendo um documentário, né? É verdade. E eu acho que eu não consigo imaginar esse filme colorido, não sei se o Spielberg ele acaba acostumando a nossa visão branca e preta no filme, que parece que fica mais real e talvez fique até menos ou
mais chocante, eu não sei. É uma coisa muito louca isso. Eu acho que fica mais chocante. Eu vejo, exato, porque quando a gente vai fazer estudos sobre o Holocausto, sobre todo esse momento, a gente sempre vê fotos preto e branco, né? E os vídeos também. E isso choca até, né? Assim, E esse o filme vídeo... mostra muito. O filme, eu acho que o filme ele consegue branco e preto, porém ele tem uma iluminação de destacar muito bem cenas paralelas umas das outras, que, meu, assim, isso eu acho que ainda torna o filme ainda mais grandioso ainda. Esse filme, ele é tão verossímil, né? A palavra. Porque esses vídeos que a gente está falando em preto e branco foram o próprio partido nazista que filmava. Sim. Entendeu? Então tudo que a gente vê nos documentários, a gente vê no filme. Pra ninguém desacreditar, falar, não, isso é mentira, né? Então deixa o filme mais verdadeiro ainda. E o filme branco e preto, praticamente quase todo branco e preto, né? O início é Tem um colorido, destaque, né? Assim, no início tem aquela missa, né? Que estão ali. É. E aí ela é colorida, de repente, quando começa a história fica branco e preto. Mas no meio ali aparece uma personagem colorida. Quem que é essa personagem? Por que essa personagem aparece colorida? O que vocês viram ali que vocês falaram? Por que uma criança tá colorida? Assim, pra mim, desde a primeira vez que eu assisti o filme, eu me perguntei, o que esse cara não está enxergando? Ele está cego? Ele não está vendo o que está acontecendo diante dos seus olhos? Né? E a gente vai vendo ele se aproveitando de tudo aquilo ali que está acontecendo naquele momento. E assim, eu, pequeno, assistindo o filme, esse cara é cego, ele está se fingindo, não está acontecendo nada. E quando chega nesse momento catártico, que é um momento de atrocidade ali numa cidade, e o personagem do Liam Neeson, o Oscar Schindler, ele vivencia aquilo, ele começa a olhar para aquilo, e por alguma razão o olho dele se destaca naquela personagem, naquela garota vestida com aquele casaco vermelho. É como se ele se depara, ele cai em si. Por que eu não estou conseguindo? Porque eu acredito que ele pensou nisso, né? Como que eu não estou enxergando isso? Por que eu estou me fazendo de cego a não ver isso? Todo aquele derramamento de sangue. Para mim, eu vejo que aquela menina mostrando para ele que ele começa a enxergar aquele derramamento de sangue. Ele cai em si. Viu o absurdo, né? Ele viu o absurdo. Eu vi numa entrevista, ele quis destacar, entre aspas, ali, que eram os outros países fora da guerra que estavam vendo aquilo, incluindo os Estados Unidos. Sim. E outros países a mais. Estava debaixo do nariz deles aqueles massacres e eles não faziam nada. E aí, assim, a fotografia, né, que é do Janusz Kaminski, acredito que eu pronunciei correto, ela é um trabalho espetacular de luz e sombra, que se você, desde o momento inicial do filme, que ele começa ali preto e branco ali, o destacamento na luz e sombra, que sempre vai ali, destacando metade ali do rosto do Oscar Schindler, da luz, você pode perceber que vai fazendo isso no filme. E conforme vai indo, chegando no final, ele vai abrindo mais, clareando mais o rosto do Oscar Schindler. Bem no início, já no filme, mostra o trato que ele tinha ali com os judeus, né, que seriam os funcionários dele. Ele ali era como homem de negócios, né? Ele começou a evitar a morte de alguns judeus porque matando aqueles funcionários ia dar prejuízo para ele. Então tem a cena do contador, e quando o contador vai ser levado ali no trem, ele manda parar o trem porque ele quer salvar o contador dele, que ele falava, não, se matar o meu funcionário, eu vou ter prejuízo, eu vou ter que contratar outro, né? Isso já no início ali, né? E depois ele vai vendo, como vocês já falaram, ele vai mudando a cabeça dele e depois ele salva vários judeus, né? Assim, uma coisa simbólica, assim, máxima, né? Uma das coisas mais emocionantes da história. Ele vai mostrando que ele é diferente durante o filme, por isso que eu falei, a cabeça dele era de negócios, ele não tinha nada contra judeu. Que tanto no aniversário dele tem uma festa o aniversário dele tem uma festa, ele está comemorando com outros pessoal nazistas, né? E os judeus da fábrica mandam um bolo para ele, agradecendo, né, pelo aniversário dele, né? E o que acontece? Ele dá um beijo numa judia na frente de todos os outros soldados. E os outros soldados, tipo, arregalaram o olho e falaram, o que esse cara tá fazendo, mano? Porque um personagem pesado desse filme, que eu esqueci o nome dele, que atira
uns judeus O lá. oficial nazista, né? O oficial nazista, pelo ele Ralph é Fiennes. apaixonado por uma judia, É hipocrisia. só que ele não aceita essa paixão porque ela é judia. E já o Schindler não, ele dá o beijo por carinho mesmo. Já que nós falamos desse personagem, né? Que é tenebroso no filme, né? Esse oficial nazista interpretado pelo Ralph Fiennes, né? Qual o nome do personagem? O Amon Goetz. Desculpa a pronúncia, pessoal. Mas é Amon Goetz, né? Cara, é um dos... Eu colocaria ele como um dos maiores vilões da história do cinema. É. Né? Porque, assim, a gente fala vilão, mas é um personagem que existiu É aquele mesmo, né? personagem que você quer dar um murro na televisão. Não, e eu já li que no filme ainda amenizou. Que ele era muito pior do que aquilo. Cara, tem uma cena que ele começa a dar tiro na nuca de vários judeus por nada. Sim, o Ralph Fiennes, a frieza no olhar dele, o gesto dele é impressionante, cara. A atuação do filme, trabalho com os atores nesse filme. E tem aquela cena que ele tá na casa dele, assim, aí ele vai na varanda e tem um menino que ele perdoa. É um menino que tá limpando a banheira dele. A banheira dele e Ele ele... deixou a banheira manchada. E aí ele fala, tudo bem, quando o menino vai embora... E ele fica atirando no menino e o contador tá até na frente. Sim. Nem olha pra trás, as balas passando assim, Sim. ó. E ele nem olha pra trás. Tem uma outra cena muito impactante que é lá na fábrica, quando o funcionário lá, o judeu, né, ele tá fabricando umas peças e aí leva ele lá pra fora, lá, eu não vou contar aqui muito para não dar muito spoiler, mas leva ele lá pra fora, manda ele se ajoelhar e vai dar um tiro na nuca e a arma começa a falhar. Que cena, meu. Essa cena é de perder o fôlego. O Spielberg, ele não ameniza em nada, ele mostra cruelmente tudo, né? Porque assim, ele é da comunidade judaica, ele é um judeu, o Spielberg ele não ameniza em nada. Ele deixa bem claro que ele quer contar o que ele quer mostrar. Sim. Ó, eu tenho certeza, esse filme não poderia ser feito por outra pessoa, além dele. Teria que ser um judeu. Mas é um filme tão marcante para a comunidade judaica que em várias entrevistas você vê o olhar dele quando estão falando sobre esse assunto, o olhar de tristeza mais profunda que você pode ver é de um judeu. Tem até uma cena do Spielberg, né, que ele tá tendo uma entrevista e tá uma sobrevivente, né, no caso, o olhar dele para aquela sobrevivente é uma coisa muito emocionante. A plateia toda chorando. Quando toca a trilha sonora, as pessoas choram. O programa da ópera, né? E é interessante, né, Ivo, porque é um filme assim, eu não faço parte da comunidade judaica, vocês, porém, quem não faz parte disso vai assistir isso, vai se sensibilizar. Vai procurar saber mais dessa história, porque o filme é justamente, eu acredito que o Spielberg ele faz esse filme justamente para isso, para fazer as pessoas entenderem, para essa história nunca mais se repetir. Deixar um alerta, porque né? É para isso que a história serve para isso, para a gente nunca mais se repetir com isso. Sim, porque quando você esquece o passado, ele volta. É a trilha sonora do John É verdade. É emocionante, e tem cenas das pessoas chorando quando ouvem essa trilha sonora. Eu acho que é a trilha sonora mais marcante do filme. O John Williams, ele espetacular. Outro como judeu. sempre, né? Assim, ganhou o Oscar pela trilha sonora, melhor filme, fotografia. Ganhou quantos Oscars? Foi ganhador de 4 Oscars. 7 Oscars. Não, você ganhou 7, na frente de cada 12 ganhou 7. 7 Oscars, desculpa. 7 Oscars. E assim, é um filme para se visitar hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? Eu recomendo, vão atrás, vão procurar saber. Nesse momento que a gente tá vendo tanta besteira, tanto negacionismo, tanto tanta coisa. Idiota falando que tem que ter um partido nazi, né? Nazi, então você, o idiota que fala isso, assiste o filme pra você aprender um pouquinho. E se você assistir esse filme e continuar com esse pensamento, cara, você morreu e ainda não sabe. Assim, você que é pai ou mãe, tem filhos, procura conversar sobre isso. E assistam. E assistam, né? Põe seus filhos pra assistir. Eu tô aqui com VHS duplo, né? Aí, dupla. Quem trabalha em locadora sabe, né? Aí, ó, era dupla, porque o filme é grande. Quanto tempo? 3 horas e 3 horas e 15. 3 horas e 15, acredito eu. Aqui, ó, pra você não conhece, isso aqui é um VHS, tá bom? Ai, não, você não pode esquecer de falar uma coisa. Não é spoiler nada, é uma cena final, mas não é spoiler. O momento em que aparece os personagens reais
ao lado dos atores que interpretaram eles no túmulo de Schindler. Aquilo é uma sacada de gênio. E é espetacular, né? Porque o filme, recentemente, tivemos, né, sobreviventes, né, do Schindler, né, que são chamados aqueles que foram salvos. Ele chegou a salvar na lista dele cerca de 1.100. E tem os sobreviventes do Schindler, que eles são chamados, né, assim, e alguns deles deram entrevistas, apareceram na mídia, né. Ele salvou gerações que hoje estão aqui com a gente. E sabe, é de pensar nisso, cara. Bom, para finalizar, eu vou dizer o seguinte, que Spielberg fez uma obra-prima. Pra mim também, uma obra-prima. Pra mim é o melhor dele. Excelente filme. Liam Neeson, né, faz o Oscar Schindler, acho que uma das melhores interpretações dele no cinema. Com certeza. Exato. O Ben Kingsley, que está espetacular. Sim. O olhar, procurem observar o olhar do Ben Kingsley nesse filme. Principalmente quando ele tem a primeira vez que ele tem uma interação com o personagem do Liam Neeson no Oscar Schindler. Bom, quer falar mais alguma coisa? O momento é esse só. Então, eu sou o Evangelista. Eu sou o Fernando Marques. O Alisson Hicks. Então, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Mano.